Aquela projeção de 74 milhões em vendas do Fortaleza para 2026 começa a se aproximar. Desde aquela venda que a gente considerou aqui fora da curva, de Amorim, que já jogava no futebol europeu e foi contratado pelo Gênova, colocando 17 milhões nessa missão do Fortaleza de 2026, a conta começou a andar. Desde então, de lá para cá, foi fechada a venda de Herrera para o Red Bull Bragantino e essa venda ela é uma incógnita gigantesca do que realmente entrou para o Fortaleza diante de um modelo de negociação na aquisição de Herrera que nunca ficou muito claro. O que se comenta, o que se especula é que o Fortaleza teria conseguido 4 milhões e meio porque o jogador se valorizou. Fortaleza tinha questão que pagava os juros do contrato. É um tipo de negociação que outros clubes também estão fazendo, mas que ainda não ficou muito claro toda a estrutura dessa negociação. Mas o que se calcula são 4 milhões e meio daquela negociação de Herrera. E agora, Cássio, entrou para a conta uma venda que não era programada. Por que não era programada? Porque no projeto do Fortaleza para 2026, Moisés ficaria. O treinador, Carpini, ele contava com Pochettino, Moisés e Barreiro como uma espécie de tríade de sustentação daquela base que veio de 2025. Três jogadores de um nível muito alto para uma segunda divisão. Moisés, mais do que comprovado, Pochettino, o próprio Barreiro chegou bem no Fortaleza, segue sendo um jogador bem interessante, mas não tinha como negar uma proposta boa do Santos, 2 milhões de euros. O que se especula é que os gatilhos para se chegar em 3 milhões de euros são gatilhos bem factíveis, o que pode elevar até para 18 milhões aí essa venda de Moisés, que já veio, que já foi, sai novamente, deixa novamente recursos para o Fortaleza, mexe na projeção e daqui a pouco a gente vai apresentar um pacote de reforços com um nome bem interessante que o Fortaleza foi no mercado para suprir essa lacuna de Moisés. Mas de toda forma, Cássio, o Fortaleza faz 50,3 milhões e agora só faltam 23,6 milhões para chegar na meta. Fred, veja, tem algumas ressalvas aí, tá? Que precisam ser ditas. Esse número, ele, dentro do número que você trouxe, ele é real, mas ele precisa ser ponderado da seguinte forma, e aí falando da forma, dentro da contabilidade do Fortaleza. O orçamento, quando ele diz que o orçamento o que ele vai precisar do valor de vendas, é do valor que vai entrar no caixa do clube entre 1º de janeiro e 31 de dezembro. Importantíssimo, Cássio, fazer essa Então, assim, a gente consideração. traz esses números Os todinhos aqui. 17 milhões de Amorim, por exemplo, Eu diria que, dificilmente são vou de. ser bem sério, eu diria que esse número não é real, esse número que está na tela. Tá. Tá? É assim, porque para esse número ser real, todo o pagamento de todas essas vendas precisam ser quitadas, todas elas em 2026. Perfeito. E no futebol brasileiro, a gente tem visto nos últimos tempos que não tem sido dessa forma. Até Real Madrid paga parcelado, viu? Paga um montante aqui, outro ali. Então, assim, se todas essas vendas tiverem sido fechadas com pagamento. Detalhe, podem ter sido, a gente só não tem essa informação que o Fortaleza deixou de dar informação nesse nível. A transparência se foi, né? Ele informava dessa forma. É, ainda que a informação do período de pagamento não fosse algo comum, tá? Mas o meu ponto que eu tô querendo dizer é o seguinte: o Fortaleza, ele dentro do orçamento, ele colocou 65 milhões de vendas em 2026. Na verdade, eram 74 milhões, porque tinham 9 milhões. Que é o que a gente já conta aqui, justamente do que não entra no ano, né? Isso. Era uma venda do ano passado que tinha uma parcela, algumas Algumas vendas, vendas. mas que o pagamento seria esse ano. Então, é a mesma lógica. Os outros 65 milhões, eles precisam ser gerados nesse ano. Então, se o Fortaleza vendeu 65 milhões, para dar um exemplo aqui, vamos lá. Fortaleza orçou 65 milhões de reais em vendas. Aí ele vai e consegue vender 65 milhões de reais. Só que desses 65 milhões, Fred, eu nem vou colocar tanto, vou colocar 10 milhões de reais
uma parte menor ele só vai receber em 2027. Então, para o orçamento de 26, para a contabilidade de 26, que ele fez uma previsão, uma projeção de 65 milhões, ele teria, na verdade, 55. Esses 10, mesmo sendo fechados esse ano, não contam. Então, dentro desse cenário, eu acho que tem possivelmente várias reticências, várias observações em relação. Menos aquela, porque aquela já está certa que aqueles Os 9 milhões 9, né? entram agora. Mas a de Breno, os valores menores, você pode até pôr 4,5, você pode até pensar, ok. Mas é É, 4,5 de um montante maior, né? Porque não foi 4,5 que o Red Bull e aí vai saber pagou. se fica. Se Como vai ser a cada parcela, divisão, ou né? seja, esse 4,5 vai ser diluído de forma igual com as outras, com a outra parcela da Isso. venda de rede. Então, é essa a observação que eu deixo. Sobre Moisés, detalhe, tomara que o torcedor do Fortaleza entenda dessa forma também, tá? Assim, porque é muito cômodo você pegar esse número e falar, ó, tá batendo. Porque provavelmente a direção vai fazer isso, tá? E se a direção do Fortaleza eventualmente fizer isso, que alguém questione, se tiver a oportunidade de questionar, dizer, ó, toda essa receita vai entrar em 26, aí de repente a direção fala, sim, aí tá resolvido. Se não, veja, se rolar um veja bem, aí você fala, ó, já não é exatamente aquela conta, não tá caminhando daquela forma. Ótimo que as vendas estejam acontecendo, mas é preciso que o clube informe também se elas serão esse ano. Sobre o Moisés, fica a curiosidade que Fred falou, das negociações envolvendo Moisés. O Fortaleza, no ranking que eu faço, Fred, o Moisés já aparece 4 vezes. 2 em compras e 2 em vendas. Ele foi adquirido pelo Fortaleza em 2022. Fortaleza pagou 3 milhões de reais para a Ponte Preta naquele momento. E aí, rendeu demais. Brilhando na Copa do Nordeste, nas grandes campanhas do Fortaleza no Brasileiro. Eu sempre gostei muito do futebol do Moisés. Fez muita raiva, mas fez raiva no outro sentido, né? Aquele jogador que faz raiva porque não joga, né? É pelo contrário, porque faz raiva porque joga contra o seu. E aí o Fortaleza vendeu ele, Fred, pro futebol mexicano, que foi, ainda é, na verdade, a maior venda da história do Fortaleza. E quando eu falo nesse caso no blog, eu considero a parte que cabe ao Fortaleza, porque a Amorim foi uma venda enorme, a Amorim seria a maior. Sim. Esse 17 é a parte do Fortaleza, tem a parte do outro clube. Então, assim, essa seria, juntando a negociação, essa teria sido maior. Mas a Amorim, inclusive, é um exemplo claro de por que eu conto a parte do clube. Porque senão seria, assim, a maior venda da história do Fortaleza, mas não é. O dinheiro não ficou pro Fortaleza, É, né? ele ficou 17, ficou um terço, se eu não me engano. Isso. E, enfim, no caso de Moisés, quando ele vende para o Cruz Azul, acho que foi uma venda de 24, 25 milhões, mas o Fortaleza teve direito a 22 milhões. 22 milhões era parte do Fortaleza naquela negociação, continua sendo a maior. No Nordeste, é a 8ª maior venda da história do Nordeste. Aí Moisés foi vendido para o Cruz Azul em 2023. Aí o Fortaleza recomprou Moisés no mesmo ano, ainda, acho que um foi no começo, outro, e recomprou, Fred, pagando 18 milhões e 400 mil reais. E nessa recompra, aí ele foi campeão do Nordeste em 24. Detalhe, Entregou foi dentro de campeão, campo. ganhou a Copa do Nordeste em 22, ganhou a Copa do Nordeste em 24. E agora tem essa venda para o Santos por 12,3. Não sei se pela idade, pela questão física, mas perceba que ele comprou por 3, vendeu por 22. Assim, primeiro, ele rendeu e tirou muito dinheiro. Comprou mais barato do que vendeu, Sim. só que agora a venda já está sendo tirando os gatilhos, Que pode empatar o jogo. mas podem e não podem, né? Assim, Sim. Mas dessa vez, Cássio, mesmo assim, os 6 milhões de diferença já pagam o que ele entregou. mas tem sempre aquela relação. Mas no fim do ano, em dezembro, mesmo o Fortaleza caído naquele momento, não era o valor dele. Ainda que ele não tenha sido a regularidade que ele teve nos Sim, outros anos. sim. Veja, quando em 7 de dezembro, eu sempre boto assim, 7 de dezembro, no dia que acabou o Brasileiro, o Fortaleza terminou rebaixado a última rodada. E agora? Vai ter que se desfazer dos ativos. Porque a discussão foi justamente daquele momento, certo? Ou seja, que sempre foi tratado dessa forma. Na hora que você cai, a cota vai cair bastante, quadro de sócios vai cair bastante, todas as receitas diminuem, mas você tem os ativos para tentar manter um patamar financeiro bom na segunda divisão, que certamente menor do que da primeira, mas que pelo menos seja bom. Tanto é que o Fortaleza prevê, inclusive, ter o maior orçamento dos 20 clubes da segunda divisão. Sim. Mas naquele momento, não era 12 milhões a conta de Moisés.
Não era 12 milhões. Poderia ser 18 com gatilho. Desculpa, 18 sem gatilho. Ninguém acharia que seria 12 e mais gatilho para bater 18. Então, essa venda acontecendo agora, no início de fevereiro, eu acho que ela é num valor, na minha opinião, pelo menos, um valor menor do que o que parecia na primeira semana de dezembro. Alguns torcedores do Fortaleza tem aquela lógica que isso vale para todos os clubes. Quando o jogador está saindo, sempre aparece uma série de mas não corria mais, já não estava assim. O cara sempre fica ruim quando está saindo. Isso é uma característica de qualquer torcida fazendo assim. É óbvio que a fase dele não era a melhor. Tanto é que ele teve dificuldade de ter regularidade. Porque se tivesse na parte física, teria sido titular. Um jogador muito forte, um jogador que. O segundo semestre dele foi muito ruim. O primeiro já não foi bom no Fortaleza como um todo, o segundo foi muito ruim. Mas tinha o potencial. O Fortaleza pode estar se desfazendo, por outro lado, pode estar antecipando, a curva ficou de baixa. Talvez tenha encarado, não é só a temporada 25, é talvez o início da curva. E aí o Fortaleza a gente vai ver no Santos, porque a partir o que Moisés vai fazer no Santos agora, vai dar o torcedor do Fortaleza, tá vendo, 12 milhões foi. Uma parte da torcida do Fortaleza vai dizer, tá vendo, 12 milhões foi uma boa venda. Como de repente ele volta a forma de 2 anos antes, ou seja, exclui 24 e volta exclui 25 e volta à forma de 24, e aí vai ter uma parcela certamente vai ter uma parcela que vai dizer, vendeu barato. No fim das contas, o que ele fizer no Santos é que vai dizer o valor real do preço, que, repito, em dezembro eu não acho que Moisés sairia por 12 milhões de reais. É isso, a gente viu isso ao longo de todo esse mercado do Fortaleza, uma frustração, tá, na relação com o mercado. Os próprios torcedores bateram muito na tecla daquela famosa frase de Marcelo Paz: basta levantar a mão que o mercado vai vir, vai comprar todos os jogadores. E algo que eu até tenho falado, Cássio, quando a gente tem debatido a crise na Série B, o quanto o patrimônio do Fortaleza se foi, não aparece nem aqui, porque foram vários e vários jogadores que o Fortaleza liberou sem nenhum retorno financeiro. Esses aqui foram os que deixaram alguma coisa no caixa, lembrando que a Amorim é um grande bônus no meio dessa história, porque é um talento que o Fortaleza revelou que já estava na Europa. O Fortaleza tinha um percentual pequeno e acabou esse percentual pequeno sendo multiplicado. Mas o elenco, com essas saídas, e o trabalho do novo CEO, Pedro Martins, foi um trabalho focado nessa limpeza financeira do elenco, na oxigenação da capacidade do Fortaleza de se viabilizar financeiramente em 2026. Com o que tinha ficado de 2025, o Fortaleza de 2026 era absolutamente inviável. Absolutamente inviável. Pedro Martins chamou essa responsabilidade para si, faz um trabalho que imagino que não seja dos mais populares, imagino que seja um tanto quanto impopular, porque você se desfaz de ativos sem nenhum retorno financeiro, você vende e negocia jogadores por um preço abaixo do que se espera. Ninguém esperava 7,5 Breno Lopes, 12 Moisés, mas é o que o Fortaleza precisava para sobreviver. E o Fortaleza vai sobrevivendo. No entanto, o elenco ficou com muitas lacunas, mas muitas lacunas mesmo. O Fortaleza, basicamente, até o jogo contra o Ceará, clássico dessa semana, o Fortaleza não tem lateral esquerdo no elenco, não tinha e não tem ainda lateral esquerdo no elenco. Tá fazendo falta no time como um todo, que acaba não se apresentando bem, apesar de chegar invicto à semifinal do Campeonato Cearense. E não tinha atacante. Só ficou Bareiro. Porque Moisés foi tirado da concentração por conta da venda para o Santos. Moisés não jogou contra o Ceará. No final das contas, o Fortaleza precisava realmente de um caminhão de jogadores para o setor ofensivo. E esse caminhão, essa semana, está chegando, até porque o Campeonato Cearense permite a inscrição até justamente essa semana. E o Fortaleza tem aí uma série de jogadores ou já apresentados ou engatilhados para vestir a camisa do clube. Já apresentados, Rodriguinho, que estava no Cruzeiro, jogou no Ceará, inclusive. A gente vai dar um retrospecto de cada um. Um nome que achei um nome muito abaixo de Rodriguinho. Aquela primeira semana onde a torcida do Fortaleza, a chave virou. E o que eu disse naquela ocasião foi:
aquela galera tava ansiosa pra dizer isso, no sentido de, tá vendo, a chave virou. Foi Mailton, né? Não, e não era uma boa contratação. É uma E a boa segunda. contratação, uma contratação de nível a E a menos. segunda foi boa também. Eu disse, ó, a Foi galera. Ronald, o volante que veio Exatamente. do A Grêmio. galera tá gastando uma frase, mas a chave ainda não virou. Agora sim a chave virou, na maioria. Na Na maioria. maioria desses casos, sim. Rodriguinho, mais um jogador muito jovem. Veja, só não virou aqui. Jogador muito jovem. E essa é uma tônica do trabalho que vem sendo feito no Fortaleza. 22 anos. Daqui a pouco eu passo melhor o currículo recente dele. Vitinho, ponta direita, veio do futebol mexicano. Tem números interessantes. E aqui foi o seguinte, Cássio. Foi aquele caso. Chegou no aeroporto, pegou a chuteira, o meião, saiu no bid e jogou. Entrou no segundo tempo do Clássico. Tamanha a escassez que o Fortaleza tinha. Aqui foi apresentado, jogou tudo muito rápido. E mais 3 jogadores estão engatilhados, sites do próprio estado do Ceará já dão como certos, tá? O grande nome, que para mim é o substituto de Moisés, e é justamente o recurso levantado com a venda de Moisés que faz o Fortaleza investir no atacante mais cobiçado do mercado da Série B. Luiz Fernando, que estava no Atlético Paranaense, foi sonho de todos os times. O Goiás, o mais recente, chegou a ser especulado no Tá Goiás estourado, né? nos últimos dias. O Goiás foi o mais recente. Talvez o Goiás seja, nesse momento, o elenco mais robusto da Série B. Alguns torcedores do Fortaleza cravam que ainda é o Fortaleza, e talvez seja pela permanência de Pochettino e Barreiro. Mas eu sempre coloco a dúvida se eles vão ficar realmente, porque essa mesma frase eu disse semana passada, o Fortaleza é o mais robusto porque tem Pochettino, Moisés e Barreiro, mas eu não sei se eles vão ficar, e Moisés já foi. Agora, aqui 2 nomes mais críticos. GB, jovem atacante do Vasco, tá, de 21 anos, centroavante. E esse cidadão aqui, Lucas Braga, jogou nada no Vitória. Mas nada, nada, nada mesmo. Vitória investiu, tinha um perfil interessante, gastou 5 milhões nele na temporada passada. Como é que, veja, e talvez seja por isso que o Fortaleza esteja arriscando. Porque como é que um time de primeira divisão gasta 5 milhões num Mas gastou jogador? o Wellington Rato também, que aí ninguém acredita Mas mais. não, mas esse caso é diferente. No caso de Wellington Rato, era um cara que já tinha mostrado Sim. bastante até. Lucas Braga, menos, né? Vamos começar então, Cássio, um detalhamento maior desses jogadores por Luiz Fernando, que é a peça principal, tá, desse pacote ofensivo do Fortaleza. Um jogador extremamente interessante e, como eu falei, um jogador que era o sonho de consumo de toda a Série B. Mas quase sempre as notícias chegavam da seguinte forma: Goiás tem interesse em Luiz Fernando. Aí 2 dias depois, Goiás esbarra nos altos valores da negociação. Esporte sonha com Luiz Fernando. Não tem a menor condição financeira de trazê-lo. O Fortaleza talvez não tivesse. Até a venda de Moisés, porque a venda de Moisés capitaliza e permite um direcionamento para não enfraquecer tanto o elenco. Estatísticas de Luiz Fernando. Nessa temporada só foi acionado 4 vezes pelo Atlético Paranaense, né, no campeonato estadual, 3 vezes, e jogou uma vez no Brasileirão. O Atlético só fez um jogo, ele chegou a entrar em campo, tá? Jogou 10 minutinhos na vitória contra o Internacional. Ele tem 2 assistências e nenhum gol marcado nessa temporada. Mas, ano passado, temporada que o Atlético Paranaense disputou a Série B, ele fez 53 partidas e 13 gols. Foi um cara importante na campanha do Atlético. Se esperava até mais, porque ele chega com um peso considerável. Ele tinha feito 2 anos muito bons no Atlético Goianiense. Ele é um jogador revelado, não revelado na base, mas que estourou para o futebol no Atlético Goianiense. Ele vem de 52 jogos e 19 gols, com 8 assistências em 23, e 53 jogos com 21 gols e 5 assistências em 2024. Tanto que ele ficou meio inconformado de jogar a Série B. Ele não queria jogar a Série B, mas aceitou pelo projeto Atlético Paranaense. Eu lembro que ele ficou bem Aí o arredio cara a vai jogar a e Série vai de B. novo. Mas agora é o que sobrou para ele também, né? Porque, digamos assim, veja só.
Ele foi bem no Atlético Paranaense ano passado, mas não foi tão bem assim. Ele não entregou o que se esperava, tanto que está sendo colocado na prateleira. O Atlético Paranaense não conta com ele para a temporada. Até está utilizando, mas utilizou 4 vezes até aqui. Né? Uma utilização reduzida. Um jogador interessantíssimo. Para você ter ideia, dos 53 jogos, 33 na Série B, 23 como titular. Tá? Só dentro da Série B foram 33 jogos, 4 gols marcados na Série B. A maior parte dos gols foi no Paranaense, onde ele fez 5 gols, outros 4 na Copa do Brasil. Veja só, eu não consigo achar pelos elencos da Série B um atacante melhor do que Luiz Fernando, não. Acho que todos os times realmente queriam tê-lo. Agora, o Fortaleza vai ter que trabalhar muito essa questão do interesse dele na competição, porque Cara, ele foi muito arredio ano passado. mas já tá indo pro segundo ano. Eu acho que ele virou esse mercado. Não dá pra ficar redil de novo, não, porque assim. Daqui a Eu acho pouco. que virou o mercado. Daqui a pouco fica marcado por isso, né? Assim. Não quer ficar redil, não entrar em campo. Não, Assim. Então. entrou 53 vezes ano Vai falar passado. o tempo todo que não gosta. Então, assim, eu acho que já tá indo pro segundo ano, meu irmão. Não dá pra ficar nesse disco, não. E aí a gente ainda não tem o detalhamento, obviamente, e não sei. O Fortaleza tem sido pouquíssimo transparente. A gente ainda não Quando a gente tem fala o pouquíssimo, é detalhamento. porque era transparente, né? Assim, Isso. E deixou para trás a transparência, tá? Então, Luiz Fernando, ao que parece, é uma aquisição em definitivo, tá? Vamos ver se realmente se confirma, mas as notícias de bastidores que eu apurei, que eu li, apurei, parece que eu fui atrás, liguei, né? Na verdade, que eu vi nas redes sociais, eu não fiz nenhuma pesquisa, nenhuma apuração direta sobre Luiz Fernando. O que eu vi circulando nas redes sociais é que seria em definitivo. Depois de Luiz Fernando, eu queria destacar Vitinho, que inclusive jogou. Jogou 22 minutos contra o Ceará. Vitinho, ele vinha no futebol mexicano e vem de uma temporada interessante no Atlético San, San Luís, com 30 jogos e 7 gols marcados, 3 assistências. Em 2023 2024, 36 jogos, 8 gols marcados, 4 assistências, uma regularidade boa nas 2 últimas temporadas. E o futebol mexicano é um futebol é, que serve de referencial. É diferente do cara tá vindo, não tá vindo do Equador, com todo respeito ao Equador, como diz Cássio, não tá vindo da Bolívia, tá vindo de um futebol que tem um nível de dificuldade hoje abaixo do futebol brasileiro, mas Paga, eu diria paga que. bem, né? Eu ia dizer isso. Eu diria que paga mais do que joga. Sem dúvida. Mas é um bom referencial, Não, Cássio. referencial econômico ótimo, mas na parte técnica, nem tanto. E agora, dito isso, não entrega nenhuma certeza, porque aqui com o Luiz Fernando, a gente identifica que o Fortaleza investiu em qualidade, em certeza. Luiz Fernando não vai chegar e ser uma frustração absoluta no Fortaleza. Vitinho é uma interrogação para mim. E Rodriguinho, mais ainda, tá? Rodriguinho fez 2 partidas no Cruzeiro esse ano, mas partidas em que o Cruzeiro mesclou o elenco, jogou na derrota para o Pouso Alegre e na vitória para o Tombense. Não fez gol nesses 2 jogos. Ano passado estava no Ceará e basicamente não jogou também. 4 partidas no Ceará. Antes disso, 8 partidas no Cruzeiro. Em 24 e 25 e 23, quando ele era do América, tem números um pouco melhores, mas 4 gols no ano, 3 no outro. Essa foi a contratação que é fundo de elenco para mim. É porque, veja bem, você Faz tinha tempo. zero. Faz tempo que Veja, você apareceu tinha zero, Cássio. fundo de elenco. Você não tinha nenhum. Você não pode contratar 4 Luiz Fernandos. Então, eu acho que para um Luiz Fernando, para um Vitinho, tem que vir Tem um um perfil, Rodriguinho. tem um perfil que pode ser a partir de 21 de março, que é Série B e Copa do Nordeste. O Também. fundo de elenco, o que Fred vem chamando de fundo de elenco, que esses caras de Ceará, Sport, Vitória, Forte, o que esses caras vão jogar na Copa do Nordeste é brincadeira, meu irmão. Os caras vão ganhar muita minutagem aí, viu? E, assim, o jogador desse perfil. Os 2 outros que não foram anunciados,
Eu vou aqui por Lucas Braga, porque aqui eu acho uma escolha muito, muito perigosa do Fortaleza. A gente não sabe os termos também. E o Vitória não estava conseguindo negociá-lo para lugar algum. Dificuldade enorme. Não vinha jogando, Cássio, nem no time de Rodrigo Chagas, para ver o nível da situação que está lá. O Vitória jogou parte significativa do Campeonato Baiano com um Frankenstein. Nem uma coisa nem outra, Um né? remendo de elenco. Não era o time comandado por Jair Ventura, mas não era a base, não eram os reservas imediatos. Eram jogadores flutuando. E Lucas Braga já estava num nível de. Já tinha estourado o limite lá de paciência, de interesse. Era um jogador que não ficaria sob hipótese alguma do Vitória. Chegou até a ter o nome veiculado por uma negociação com o Sport na hora que o Vitória tinha um interesse em Thiago Couto. O Sport não teve interesse em Lucas Braga, porque tem um detalhe aqui que é importantíssimo, é por isso que precisa da negociação. A criança aqui ganha em torno de 400 mil reais. Tá? É um salário altíssimo. Eu não sei se o Vitória está dividindo o salário com Fortaleza, mas é um salário altíssimo. Porque quando ele foi oferecido ao Sport, o Sport, nem a metade o Sport poderia pagar. Foi por isso que o Sport disse, porque até caberia. Numa troca, eu também acho que não. Eu acho que o Sport, quando vai em Yuri Castilho, é melhor do que Lucas Braga. E mesmo que não tivesse ido Yuri Castilho, eu não teria ido nesse reforço, não. Esse... Ano passado no Vitória, 35 jogos, 2 gols marcados. Tá? Em 2024 jogou no Shimizu Pulse do Japão. Shimizu S-Pulse, acho que tem um S. S-Pulse, perfeito, eu tinha pulado S. Shimizu S-Pulse do Japão, 36 jogos e 8 gols. E antes disso, quando ele se valorizou no mercado, ele foi um titular do Santos. Um jogador muito utilizado pelo Santos entre 2020 e 2023. Você teve 41 jogos em 2020, 51 jogos em 21, 41 em 2020, 58 em 21, 58 em 23 e 58 em 22, 42 em 23. Você tem aqui 23? 200 partidas. 23 foi rebaixado, né? Você tem aqui 200 partidas pelo Santos. E nessas 200 partidas... Mas veja, com a temporada de 23, obviamente ruim, a temporada do Santos foi ruim, aí 22 já fica 4 anos, assim, tem um tempinho já, né? 18 gols marcados, tá? Em 200 jogos. Nunca foi também um jogador de grande entrega de gols. Importante, Cássio. Essa passagem em que ele fez 36 jogos e 8 gols no Shimizu S-Pulse foi segunda divisão do futebol japonês, tá? Não foi primeira divisão do futebol japonês, não. Então, um jogador com uma temporada muito crítica, tá? Pelo Vitória. E quando a gente passa aqueles números, que ele foi utilizado 11 vezes como titular, você pensa, porra, ele foi bem, não foi tão ruim assim no Vitória, se ele jogou 11 vezes. A verdade é que o Vitória não tinha jogador da posição para colocar e termina o ano não colocando nenhum. Para você ter ideia do colapso que o Vitória tinha na posição, era ele ou Oswaldo, que o torcedor do Fortaleza conhece melhor do que nós. Tá? Então, Oswaldo, que foi muito bem no Fortaleza, mas saiu do Fortaleza já por ter chegado numa idade para que não dava para manter o alto nível, era ele ou Lucas Braga. No final das contas, Jair Ventura chegou e disse: nenhum nem outro. 3 zagueiros, 3 volantes, o Ayrton canta la pedra de meia caindo ali pela esquerda e Kaiser na frente. E assim se resolveu. Perdeu espaço demais. Ele perdeu a posição para ninguém. A posição dele foi Por isso que eu falei, retirada. não foi perder posição, foi perder espaço porque posição já não tinha. Veja só, foi inviabilizado. E é um jogador que considero assim um reforço muito crítico. Detalhe, foi o primeiro nome que surgiu dos 5 até. O Vitinho até já jogou, mas o primeiro nome que surgiu foi o de Lucas Braga. E quando eu tava montando esse slide, eu até pensei, não foi anunciado. Será que com o Luiz Fernando, com o GB, deu para trás? Fiquei com essa dúvida, mas as reportagens traziam ele como um acerto 100% ali, confirmado pelo Vitória, pelo Fortaleza. Seria melhor que não viesse, tá? Na minha visão aqui, eu não apostaria muitas fichas em Lucas Braga, não. E para fechar o quinteto,
GB, ele vai para um perfil que é o perfil que o Fortaleza escolheu para 26. Rejuvenescer. Jovem jogadores. Veja, primeiro que precisava rejuvenescer o time. Vinha sendo uma crítica, Fred, assim, até das últimas temporadas, até vitoriosas. Assim, era um time excessivamente experiente. Pô, aí que você teve Davi Luiz, Paul Fernandes. Assim, a idade foi muito avançada. Os goleiros, a defesa. Tinha Tite ainda, meu irmão. Veja quanto tempo Tite não ficou lá. Então, rejuvenescer em algum momento. Tinga. Tinga foi pro Coritiba, ele Tava cansado. em algum momento ele tem que rejuvenescer e acho que um processo normal. Um jogador muito novo, que ano passado ainda estava na base do Vasco. Daí você tira, né, um jogador que jogou pelo Sub-20 ano passado, quando foi muito bem, fez 9 gols, subiu profissional, teve dificuldade. Vasco jogando Série A, né, fez 16 jogos, 2 gols apenas. E aí o Vasco colocou para rodar. Acho interessante, Cássio. É reserva, não vem para ser titular. O titular, obviamente, é Bareiro. Eu vou até passar o slide para a gente identificar como ficou o elenco do Fortaleza. Eu até vi um torcedor do Fortaleza que tweetou assim, vou pegar aqui o Twitter dele que eu salvei, guardei aqui para utilizar e a gente fazer um programa depois com a força máxima ideal pensada de cada time. Vou dizer aqui o perfil de Rodrigo Soares, Cássio. O Fortaleza ideal para 2026. Breno no gol, Cardona e Brits e Cardona na defesa, Mailton, lateral direito, e por enquanto é Crispim mesmo. Eu coloquei o asterisco, mas só tem ele é meia, mas é o que tem. Então, por enquanto, Crispim vai ficando como lateral esquerdo. Só para informar, Paulinho também já chegou, já foi apresentado, jogador também, 20 anos, jogador muito jovem que Fortaleza trouxe para lateral direita. Sacha e Pierre como volante, Pochettino no meio e Rodrigo já crava Vitinho de um lado e Luiz Fernando do outro, Sim. com Bareiro na frente. É a força máxima. Veja, Sabe qual foi a frase dele? É a força máxima e é um bom time. Um bom time. Mas veja qual foi eu primeiro montei a escalação dele, agora a legenda. O Fortaleza é a seleção da França da Série B. Tipo, os melhores jogadores, que a seleção da França tá numa fase assim de muitos jogadores. Ele tava treinando e falou empolgado Não, mesmo. empolgado. É a França da Série B. Eu acho um bom time. Não chega a ser a França. Mas eu não cravo que é a França da Série B, não. A França tem craque em todo canto mesmo. O Fortaleza tem problemas. Assim, é que se fala pouco hoje em dia do Brasil, mas realmente é exatamente isso, meu irmão. Veja, o Fortaleza tem problemas nas laterais ainda. Mailton é um lateral. Não tem um reserva aqui, por exemplo. Claro que esses caras vão jogar lá e cá, tá? Mas assim, o que é Lucas Braga, pra mim continua... Exatamente. Luiz Fernando vai ser o titular da esquerda e você considera que Rodriguinho e Lucas Braga fica um para cada lado. A gente pode distribuir. O meio é bom. Agora, essa quantidade de vendas... Tipo, Pochettino vai ser o único que vai ficar? Se Pochettino sair, já fica um problema a mais aí para compor. Detalhe, o Fortaleza trouxe 2 bons volantes, Cássio. Jovens volantes, de novo, um time muito rejuvenescido. Rian e Ronald, jogadores de 20 anos, 20 e poucos anos. Um veio do Grêmio, mas jogou a reta final da Série B pelo Atlético Goianiense. E o outro jogou no Corinthians ano passado. 2 jogadores bem interessantes e são reservas mesmo. Tá? Porque vai ser difícil ganhar posição para Pierre e para Sacha, mas o Fortaleza está muito bem montado aqui de volante. Para mim, de volante, o Fortaleza está muito acima da média da Série B nesses volantes. Agora, os 2 novos ficam como reserva, porque também não dá para montar um time de 20 e 21 anos, colocar de titular e ir para a Série B, porque não vai dar certo. Você vê, os caras novos chegaram de baixa idade, mas você não encontra nenhum como titular. Nenhum deles está em posição de titular. Todos vão compondo, né, as possibilidades de posição. Carpini falou em 5 reforços ainda essa semana. Ou seja, não conta Rodriguinho. Não conta Rodriguinho e não conta Vitinho. O cara que falou da França, meu irmão, ele tá prevendo o futuro já, então. Não conta Vitinho e não conta Rodriguinho, porque já foram apresentados. Conta Luiz Fernando, Lucas Braga, GB. Okay. Paulinho já foi apresentado. E aí precisa de laterais esquerdos. Crispim vai ad eterno aqui na esquerda, precisa de laterais, né, para fazer essa composição aqui. E precisa tirar goleiro desse elenco, né? Ainda com muitos goleiros. Precisa encontrar negociação e destino
para os arqueiros aí, para não ficar com uma folha. Tem uma folha salarial muito alta ainda com os goleiros. Detalhe: trabalho muito bem feito de Pedro Martins. Conseguiu tirar o peso da folha, conseguiu fazer o Fortaleza respirar e manter uma estrutura que deixa o Fortaleza seguramente, se não é a França da Série B, mas deixa o Fortaleza seguramente como uma das forças, um dos favoritos ao G2 ou G6 da Série B. Para mim, briga pelo G2, que são as duas vagas diretas, briga pelo G2 e é favorito, assim, absoluto ao G6. Precisa que Carpini... Que bom que você acertou o G6, porque em alguns momentos eu vou falar G4 assim, meu É irmão. G2 e G6, eu tô trabalhando dessa Não, forma. mas pra mentalizar, porque em algum momento eu vou olhar a tabela, o G4, pra lembrar que é o G6, tem isso mesmo. G2 e G6. Eu acho que Fortaleza briga pelo G2, Briga pelo G2. e é favorito ao G6. Agora, Carpini precisa fazer a turma jogar, tá? Isso. Porque só papel não adianta, não. E Carpini tem problemas quando a missão é ser propositiva e quando o time precisa ser protagonista. E o Fortaleza é protagonista da Série B. Mas tá 7 anos na primeira divisão sendo um time assim, bem reativo, um time forte e tal, assim, com. Esse time da Série B que o Fortaleza vai ser, no Brasileiro tem alguns anos que ele não era assim, porque vinha dando certo de um outro E perfil. não deu certo, apesar que Cássio falou muito bem. Chegou na semifinal, tá invicto, levou pouquíssimos gols. Pouquíssimos. Acho que levou um gol. Tô falando pouquíssimos, mas eu acho que o Fortaleza levou um gol no ano, se eu não tiver errado. Vou até checar aqui. Eu acho que o Fortaleza só levou um gol na temporada. É uma defesa segura dentro do campeonato cearense. 8 gols a favor em 7 jogos e um gol Só sofrido. levou um gol, era isso Mas mesmo. são 8 e 7 também, né? Mas é exatamente isso. Não engoliu ninguém. Não atropelou ninguém. Você vê o Ceará tem goleadas, pô, pelo meio do caminho. O Fortaleza é tudo ali empatando, empata com o Horizonte, sofre e faz um gol de pênalti. Tem muito gol de pênalti nessa caminhada. Não jogou nada. No próprio clássico, travado, não teve um chute dentro do gol. Ou seja, Carpini faz o que sabe até aqui. A estruturação defensiva, um time sólido, mas não tem imposição. Agora, tem muita qualidade, sobretudo nesse meio de campo. Vamos ver se Luiz Fernando entrega tudo o que se espera, se Vitinho confirma essa questão do futebol mexicano que a gente debateu aqui. Eu acho que foi um jogador interessante, Vitinho, Luiz Fernando. E aí já Lucas Braga e Rodriguinho, eu não. Aí eles vão precisar os jogadores vão precisar se refazer esse ano. Não, no caso do Lucas Braga. E se você está olhando aqui na tela, não está entendendo porque eu coloquei Rodriguinho como meio que como titular aqui, não Luiz Fernando, é porque a regra do nosso programa é o jogador só ganha a barra em azul, só veste a camisa quando ele é anunciado, tá? Então, Luiz Fernando e Lucas Braga, eles ficam fora, mas obviamente, no momento em que Luiz Fernando for anunciado, Luiz Fernando sobe nessa hierarquia aqui do ataque pela esquerda. Então, estávamos devendo esse mercado do Fortaleza. Ao longo da semana a gente vai trazer mercado dos outros clubes, mas o Fortaleza, tamanho pacote ofensivo que está fechando, era fundamental trazer, além da questão de vendas extremamente relevantes, como a de Moisés. A gente vai sempre acompanhar, tá? Além dos jogos, as notícias da Série B, o Fortaleza é envolvido. Detalhe, Cássio, nesse dia que a gente gravou esse vídeo, o Brasil, dois dos principais colunistas do futebol no foco econômico do país, passaram a abordar A questão da Série B, e o Fortaleza veio para a roda dos debates por conta da sua negociação com as placas, 5 vezes maior do que a dos demais times da Série B. E você viu tudo primeiro aqui. Tá? A gente já debate isso há mais de uma semana. Então, se você quiser notícias sobre o Fortaleza dentro e fora de campo, segue a gente aqui, se inscreve no canal, porque conteúdo a gente traz a cada jogo, a cada movimentação, a gente atualiza e traz programas como esse. Se você nos conheceu nesse vídeo, eu sou Fred Figueroa e estou ao lado de Cássio Zirpoli. A direção aqui no estúdio é de João Trigueiro, a edição de Márcio Souza. Nós somos uma parte da grande equipe do 45 Minutos que todos os dias, incansavelmente, faça chuva ou faça sol, tenha jogo ou não tenha jogo, nas vitórias e nas derrotas, tem vídeo novo, tem live, tem conteúdo
para vocês. Final de semana tem semifinal do Campeonato Cearense e tem pós-jogo de Fortaleza e Ferroviário para vocês acompanharem aqui. Passo 1, curtir esse vídeo. Passo 2, ver se realmente está inscrito no canal. Se não tiver, se inscrever. Passo 3, ativar as notificações. Passo 4, espalhar a palavra. Pegar nosso link, indicar no grupo de WhatsApp. Deixar seu comentário aqui se você tiver algo a acrescentar, a criticar, não gostou de alguma visão nossa, acha que Lucas Braga é um ótimo reforço que vai ser recuperado do Fortaleza. Quem sabe? Vamos ver passo a passo o que acontece aqui. E o passo 5 é se tornar membro do 45 Minutos. A gente tem uma necessidade de ampliar as nossas receitas previsíveis, nossas receitas que dão regularidade e estabilidade para o nosso projeto. Para além dos nossos patrocinadores, para além do que a gente ganha pelo YouTube, previsibilidade é muito importante e você se tornando membro, você, de grão em grão, ajuda demais para que toda a nossa engrenagem funcione e a gente vai sempre trazer, na medida do possível, vídeos exclusivos, conteúdos especiais, vantagens para quem se tornar membro, como, por exemplo, migrar para os nossos grupos de WhatsApp, que hoje em dia é a melhor rede social que eu tenho. São os próprios grupos do 45 Minutos. Tem grupo de absolutamente tudo. É de futebol, é de viagem, é de reality show, é de carnaval, é de cinema. A turma divide até as dores, né? Não, absolutamente tudo, 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 tudo. Grande abraço a cada um de Valeu. vocês que atravessou esse vídeo com a gente e nos encontramos a qualquer momento no nosso feed. Tchau, tchau.